Bom dia a todos e a todas os presentes. Agora nós daremos início à mesa 4, História da Arte, Narrativas Curatoriais e Historiografia da Arte, com Ana Paula da Silva, Bianca Andrade Tinoco, Clara Mourão Donney e Guilherme Moreira Santos. Gostaria de saber se vocês estão presentes, se querem ligar a câmera, os 4 participantes. Olá. Então, vamos dar início à primeira fala da Ana Paula da Silva. Eu vou cronometrar o tempo aqui, para te avisar quando for na metade, mais ou menos, do seu tempo. E o título da apresentação dela é Arquivo de Performance entre Rumor e Testemunho. Olá, eu tô com um problema na internet. Tá travando muito, o Teams é muito pesado. Então, quando eu for apresentar, eu vou desligar o vídeo, tá bom? Tá bom, certo. Você consegue compartilhar? Ou o Caio ou eu vou compartilhar a sua, se você tiver a apresentação de slide. Ana Paula? Olá, gente. Bom dia. Dificuldade, tá travando demais para mim. Certo. Você poderia desligar a câmera, então, porque talvez possa... Fica só o áudio e é melhor para... Eu acho... Certo. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não, não vemos nada. Ainda não. Ana Paula, você precisa de ajuda? Quer enviar pra gente, alguma coisa assim? Vrinda, eu vou tentar resolvendo aqui com a Ana Paula. Passa pro próximo. Passa pro próximo e daí eu vou aqui conversando com ela, tá bom? Então, vamos passar para a próxima na lista, que é a Bianca Andrade Tinoco, com o título O Corpo como Subjétil, a obra de Tim de Vin Delvoye, na coleção de Rick Hackney. Se você quiser compartilhar, pode enviar para a gente e eu vou cronometrar seu tempo. Você tem 10 minutos e eu te aviso no meio disso, tá? Maravilha, obrigada. Queria agradecer a oportunidade aí aos colegas do Coma, né? É uma felicidade estar aqui compartilhando com vocês, vendo alguns rostos conhecidos, né? Como do Guilherme. Oi, Guilherme. Né? Outros que devem ter entrado um pouquinho depois de mim, aí infelizmente a gente não compartilhou aí espaço, né? Nas mesas, né? E nas salas presenciais, digamos assim. Aí com o virtual fica tudo um pouco mais complicado, né? Mas é uma felicidade estar aqui com vocês, agradecer aí a oportunidade da seleção do trabalho. Gente, eu trouxe para vocês, né, aproveitei que a gente está aqui, né, em ambiente de UNB e tal, eu me arrisquei um pouco, né? Já está aparecendo aí para vocês a apresentação? Vou colocar aqui no modo de apresentação. Então, eu trouxe para vocês um tema que, na verdade, era um tema que já me inquietava há algum tempo, né? Eu defendi agora em agosto a minha tese de doutorado a respeito
do colecionamento de performances, da preservação das performances, e aí quando eu digo performances são as ações propriamente ditas e não os vestígios, os remanescentes da performance, documentos, né? Eu estou falando do ato da performance mesmo. Então, o que eu estudei foi como que por meio do colecionamento, e principalmente em coleções privadas, se consegue pensar numa preservação da performance no longo prazo, ou seja, numa existência de trabalhos de performance que vão talvez superar aí a vida dos seus performadores. E aí, ao longo do meu estudo, né, eu fui encontrando alguns casos que me inquietavam, mas que eu falava, não, agora eu não posso contemplar isso porque eu estou dedicada a estudar performances, né? E um dos casos foi essa obra Tim, do Wim Delvoye. Alguns de vocês já devem conhecê-la, né? Como que se configura essa obra? Eu vou falar super rapidinho, não vou ler, porque como eu só tenho 10 minutos e o texto que eu escrevi é bem maior do que isso, então eu vou mais ou menos explicar para vocês, daí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam durante aí a fase de perguntas, né? Como que é essa obra, né? A obra Tim, né, é essa obra que está tatuada nas costas de um homem chamado Tim Steiner, que é esse homem que vocês estão vendo aí sentado, né? Então, aqui mais atentamente, esse aqui é o desenho, né, que foi encomendado pelo Wim Delvoye para um tatuador, que foi realizado ao longo de 2 anos, né, em contínuas sessões de aplicação de tatuagem, e que é encarado pelo Wim Delvoye como uma pintura sobre pele. E, né, então, quando ele descreve a obra, é uma pintura sobre pele. E aí, o que demonstra essa pintura, né? Ela é praticamente uma junção de memes da tatuagem, né? Então, você tem, né, a Nossa Senhora, né, uma imagem religiosa, junto com carpas coloridas, junto com flores, caveira mexicana, passarinhos, né, símbolos aí de navegação, tudo junto e misturado, né? E essa foi a intenção do Wim Delvoye, foi juntar clichês da tatuagem, né? Ele já vinha fazendo isso antes com porcos, né? E aí ele fez pela primeira vez no corpo de uma pessoa, né? O Tim é o primeiro e até agora o único, né, ser humano tatuado pelo Wim Delvoye, né? Quer dizer, por encomenda do Wim Delvoye, para ser essa obra, né? E a obra se chama Tim, também aí em ligação ao Tim Steiner, que foi essa pessoa que recebeu a obra. Então, a tatuagem foi feita ao longo de 2 anos, e o Tim depois começou a participar de exposições, né? Quer dizer, a obra Tim começou a participar de exposições e o Tim foi levando ela, né? O Tim Steiner. Então, ele participou, inclusive, de feiras de arte, né, em exposição, e desde o início o Wim Delvoye colocou que ele pretendia vender a obra, né? Quer dizer, não era uma obra apenas, quer dizer, como estudo de linguagem, nada disso. A intenção dele sempre foi muito clara. É um artista que lida muito criticamente com o mercado de arte, então ele sempre faz obras que, ao mesmo tempo, interessam, né, trazem a curiosidade, instigam, mas que também desafiam o mercado de arte, né? Então, em 2008, essa obra, né, o Tim, foi vendida para um colecionador alemão chamado Rick Reiking, e o Rick, ele tem um museu dele, né, é um museu grande que fica próximo a Hamburgo, com obras da coleção dele, mas a obra Tim raramente é exposta lá. Já foi exposta algumas vezes, mas geralmente ela é emprestada para outros museus, né? Inclusive, esteve algumas horas em exposição no Louvre, né? Essa foto aí foi tirada no Louvre. Como eu falei, então, o Wim Delvoye já tem esse trabalho de tatuagem sobre pele, digamos assim, né? Sobre espessura do corpo, né? Antes disso, antes de fazer no corpo do Tim, ele já tinha feito em corpos de porcos. E porcos que são criados por ele, pelo Tim Steiner, numa fazenda perto de Pequim, que se chama Art Farm, né? Inclusive aqui, eu não sei se vocês podem ver no fundo dessa foto, tem um portão, que é um portão escrito Art Farm, com a logomarca do Wim Delvoye, que usa uma tipografia parecida com a tipografia da Disney, né? Então, esses porcos, a diferença deles para o Tim é que eles não são expostos vivos, né? Mas eles são tatuados, são criados, são tatuados quase bebês, bem jovens, bem tenrinhos. Com isso eles crescem e a tatuagem cresce junto.
e quando eles morrem por causas naturais, a pele deles é entregue para os colecionadores que já compraram, né, essa pele. E o mesmo vai acontecer com a pele do Tim. Quando ele morrer, a pele dele vai ser entregue para o colecionador da obra, que é o Rick Heineken, vai para a coleção dele lá perto de Hamburgo. Então aí vocês podem ver algumas das peles que foram, né, que já pertenceram aos porcos da Art Farm e hoje em dia estão em exposição. Inclusive, uma dessas peles tem o mesmo desenho. Vocês podem ver aí a foto do Tim Steiner de frente para um porco que foi tatuado com a mesma arte que ele tem nas costas, uma arte super parecida, né? Então, o tempo todo, o Wim Delvoye, ele trabalha, né, em diferentes frentes. Ele tem uma obra chamada Cloaca, por exemplo, que é um sistema que produz cocô, né, como se fosse um sistema digestório humano, só que com diversos processos, leva em torno de 7, 8 horas entre entrar o alimento de um lado e sair o excremento do outro. Então, ele lida o tempo todo com essas questões entre natural e mercado, e aí o Tim aparece aí como uma obra bastante emblemática dele, né? Mais 3 minutos, tá? Ah, tá bom. Então, qual é a questão que eu trago, né, para dialogar um pouco com essa obra do Tim, né, a questão do subjétil, né, que o Derrida vai explorar bastante num livro chamado Como Enlouquecer o Subjétil, que é esse livro gigante aqui. E o que é o subjétil na leitura do Derrida? Ele vai tomar o subjétil a partir de 3 cartas do Antonin Artaud, né, que é dramaturgo, poeta, enfim, um dos grandes pensadores da arte do século XX. E o Antonin Artaud vai mencionar esse termo subjétil em 3 cartas dele, sempre colocando subjétil, né? Quer dizer, o Derrida faz um livro inteiro, né, sobre isso, então ele vai derivando em cima do que é o subjétil, mas em linhas bastante gerais, o subjétil é esse lugar onde se aplica a obra de arte, mas que não é uma espessura passiva, é uma espessura que vai trazer desafios para a obra de arte também. Então, o que eu coloco, né, no artigo que eu estou propondo, né, para o Coma é até que ponto o Tim é um subjétil, né? Quer dizer, o corpo do Tim, essa espessura das costas dele e ele, né, a pessoa Tim, até que ponto ele é um subjétil, né? E a conclusão que eu cheguei, no fim das contas, foi que você pode pensar no subjétil aí de 2 maneiras. Uma maneira bastante física, material, né? O subjétil seria essa camada da epiderme do Tim, ou seja, onde se aplica propriamente a tatuagem, né? Ou seja, esse local onde a agulha chega e a tinta fica de maneira indelével, permanente. Mas essa parte física ela interessa muito pouco, né? O conceito subjetivo é que eu acredito que é mais interessante quando a gente contempla, né, a questão do subjétil nessa obra. E aí, se você pensar o quanto de tempo esse trabalho toma na vida do Tim, ele precisa estar à disposição pelo menos 3 vezes por ano para exposições da obra. Então, ele fica sentado, né, nessa posição, eu acredito que eu já mostrei nessa posição aqui, que vocês estão vendo. Ele fica sentado com as costas eretas, as mãos no joelho, ao longo de horas, né, com intervalos aí de 15 minutos para descanso, mas ele fica parado nessa posição, geralmente não está olhando para ninguém, ou ele olha para uma parede, ou ele olha para uma obra, para outra obra que está na exposição. E ele, ultimamente, tem passado muito tempo nisso, né? Inclusive, durante a pandemia de Covid-19, ele esteve exposto nesse museu, no Mona, na Austrália, que fica na Tasmânia. Ele ficou em torno de 4 ou 5 meses exposto com uma transmissão online, né? Então, eu penso muito nele, né? Quer dizer, nessa questão de até que ponto a existência dele, né, o Tim pessoa, se coloca como subjétil desse trabalho, e o que vai acontecer depois, né? Quer dizer, como que o trabalho vai mudar de configuração a partir do momento que a pessoa Tim morrer e você tiver novamente, né, só a pele dele exposta e como a pele desses porcos, né? Então eu termino em aberto, né? Como o artigo vai terminar um pouco em aberto também. É mais para suscitar essa discussão para a gente. Para mim, especificamente, eu trabalho, né, com performance, eu vejo muito essa obra como uma performance delegada, né? Quer dizer, uma performance que foi delegada pelo Wim Delvoye ao Tim Steiner,
O Tim Steiner não entende esse trabalho como uma performance, ele diz que ele não está em performance, que ele está apenas como o suporte do trabalho ali. Então é bastante interessante, né? Pensar em toda essa relação, esse jogo todo conceitual que está sendo estabelecido. Agradeço a oportunidade, estou bastante ansiosa para ouvir as colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, Bianca. Fantástico o seu trabalho de pensamento, né? De desenvolver o pensamento sobre a tatuagem e sobre como isso se insere dentro da arte e o que eles fizeram, porque traz muitas discussões sobre arquivamento também, né, que a gente vai ver aqui na banca bastante, e sobre novas configurações artísticas, né. Então, muito obrigada, Bianca, a gente continua a discussão daqui a pouco, e vamos passar para a próxima. Peraí, Vrinda, só um instante. Ana, você já está aqui de volta? Você consegue falar? Sim, eu estou aqui. Vocês me escutam? Sim, eu vou compartilhar o seu slide, então, que você me passou, tá bom? Certo. Gente, eu tô com um problema de internet hoje, então eu não vou ligar o meu vídeo, tudo bem? Eu peço desculpas pelos transtornos, ok? Então vamos lá. Bom, bom dia a todos, todas e todos. Agradeço a organização pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa. Eu sou Ana Paula, sou doutora pelo PPG-GAV, UNB, fui orientada pelo professor Dionísio e sou professora do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia. E hoje eu vou contar um pouco de algumas reflexões que eu fiz durante o doutorado e que repercutem até o momento na minha atual pesquisa, né? Eu sou pesquisadora na área, nas artes visuais e na museologia, e estudo performance, assim como minha colega Bianca Tinoco. Vamos lá, eu preparei um roteiro, e aí eu vou te pedindo, Caio, para passar conforme eu for abordando, né, falando, falando com vocês. Nessa comunicação, eu abordo alguns aspectos de duas obras que fazem parte da exposição La História como Humor, Performances de Movimento Múltiple, do Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, o MALBA, com uma experiência que apresenta o arquivamento de performances a partir de diferentes propostas artísticas e vestígios. A exposição mencionada foi organizada pela equipe da instituição e contou com a colaboração de agentes externos relacionados às obras para sua realização, tendo como intuito documentar e contextualizar obras de arte da performance que ocorreram na América e no Caribe. A curadoria da exposição optou por diferenciar rumor e testemunho, sendo o primeiro referencial ao contato com a performance a partir do vestígio e o segundo como contato direto com a ação performática. Opto por apresentar o arquivamento de duas obras que compõem a exposição. El Gran Retorno, por favor, Caio, você pode passar, de Regina Galindo, e Chifópocas Capilares Entre Nós, por favor, pode passar, Caio, do artista Tunga. Eu discuto alguns aspectos sobre as escolhas em exibir vestígios, rumores e testemunhos, né, e as experiências são abordadas a partir das proposições de contextos originais, das vicissitudes dos vestígios e do arquivo como repertório, considerando a performatividade como parte do processo de leitura e de interpretação das obras a partir do arquivamento realizado na exposição. Pode passar, Caio. Uma mulher rege uma banda marcial, que toca marchas militares. A regência é da artista guatemalteca Regina Galindo. A banda e sua regente não andam para frente, mas sim para trás, e estão trajados com roupas pretas, diferentemente do colorido dos adornos e trajes comuns às bandas marciais. A obra El Gran Retorno ocorreu em 2019, na qual o artista contratou 45 músicos profissionais. A ação ocorreu no centro da cidade de Guatemala, cuja marcha foi do Ministério do Governo ao Palácio Nacional.
A performance aborda os retrocessos, né, uma sensação de uma regressão devido ao crescimento da extrema-direita e das desigualdades sociais, como suscitada pela curadora Idurri Alonso. A curadora também aborda o sentido coletivo da obra, na qual o artista conta com um número significativo de participantes em um espaço público. Pode passar, Caio? Dentre as testemunhas da ação está a jornalista Steffi Arreaga, a qual narra os acontecimentos políticos, especialmente a corrupção envolvendo o governo do presidente de Guatemala à época da performance, e o impacto da obra no espaço público da cidade, quando aponta os retrocessos vividos pelo país. Outro relato, pode passar, Caio, é do músico e docente em formação musical, José Luiz Ovalle, que também performou a obra, narrando sua surpresa ao saber que a marcha ocorreria para trás. Pode passar, Caio, mais uma. Avelino Sala e Eugênio Merino, artistas e editores da revista espanhola Sublime, narram um contato com a obra a partir do registro em vídeo, apontando a relevância política de El Gran Retorno. Sala e Merino, são considerados humoristas pelo contato com a obra a partir do vestígio, que se tornou o elemento de circulação do trabalho. Mais uma, pode passar. Me chama a atenção o nível de detalhamento da obra, não só por meio de um registro em vídeo, mas também um arquivo com antecedentes, registrando os ensaios, imagens de bandas marciais, partituras, livro da artista, textos de outros autores, reportagens, entre outros vestígios, e a intenção de uma propagação sobre a obra, que não se encerra ou se esgota em seu acontecimento no espaço público, mas que se perpetua a partir dos humoristas, das testemunhas e dos outros arquivos disponíveis na exposição. Pode passar, Caio, por favor. Duas adolescentes gêmeas usam trajes brancos idênticos. São siamesas pela união de seus cabelos longos. Andam de mãos dadas pelos espaços. Elas aparecem inesperadamente, observando o espaço, se comportando como qualquer visitante de museus e de galerias, como menciona o curador Johann Voltz. Este é um breve relato de Chifópagas Capilares Entre Nós, 1984-2018, do artista brasileiro Tunga. Pode passar, por favor? Sendo sua primeira aparição em 1984, em um evento intitulado Utopia e Entropia, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Na exposição desta obra, em La História como Rumor, são apresentados textos críticos como o de Guy Brett, pode passar, e o testemunho de Catherine Lampert, a qual viu a obra em 1989, quando organizou uma exposição do Tunga em Londres. A curadora menciona alguns detalhes como a idade das performers e o caráter do duplo na produção do Tunga. Pode passar mais um. Também são apresentados o relato de duas performers, Diana Ramá e Júlia Ramá, que ativaram o trabalho entre 2007 a 2009. Elas contam como se deu o contato com a obra, com o artista e a ativação do trabalho. Pode passar. Há também o relato da curadora Beverly Adams como humorista, a qual não viu a performance, mas aborda a obra a partir dos vestígios, sobretudo as fotografias, e o impacto da obra no público norte-americano e latino-americano. Pode passar mais uma. Além disso, são apresentadas versões da obra, por meio de diferentes fotografias em ativações ocorridas em diferentes países. Uma linha do tempo, referências sobre Tunga e a obra, artigos jornalísticos e etc. Há um desejo de detalhar o trabalho sob diferentes escalas de aproximação e de distanciamento, tendo em vista as versões e as elaborações e reelaborações de humoristas e de testemunhas, apresentando uma espécie de panorama de possibilidades sobre chifópagas capilares entre nós. Pode passar, Caio, por favor? A meu ver, essa exposição demonstra o que considero ser o arquivo performativo, como um espaço contínuo de visualidade da performance, lugar de produção e de articulação de sentidos, a partir da interação de diferentes agentes e agências. Analiso aqui o arquivo performativo a partir de duas chaves.
o vestígio como comissura, o que conecta as aparições, a ativação da obra, seja por meio da ação ou documentalmente, diante das considerações de Christine Stiles, 1998, e a partir da noção de arquivo e de repertório, de Diana Taylor, 2015 e 2016, como algo que traz a vida à tona, a partir dos vestígios que podem ser parte da performance. Nesse sentido, considero que a exposição não faz diferenciação entre rumor e testemunho, enquanto potências de narrativa sobre a obra. Há uma escala de distinção formal sobre presença, mas que, ao fim e ao cabo, demonstra a diversidade de abordagens sobre um mesmo trabalho, sem reduzir as experiências dos rumoristas e das testemunhas. Isso me chama muita atenção na exposição, né, em que o nível de detalhamento não se propõe estabelecer escala de maior ou menor grau, mas sim possibilidades visuais e de aparições de uma obra. Portanto, essa exposição, na experiência com essas duas obras, como de outras exibições e de outros projetos pesquisados por mim atualmente, me instigam a problematizar a semântica da arte da performance, a partir da perspectiva disseminada, em geral, de diferenciação de contato entre a ação e o vestígio, tendo em vista, né, essas narrativas, algumas das narrativas que essencializam a linguagem nas chaves indissociáveis para alguns agentes de efemeridade, desaparecimento e impossibilidade da documentação. Assim, a exposição mencionada é uma importante experiência na América Latina e Caribe, tanto por reconsiderar alguns cânones sobre a arte da performance, quanto em propor outros modos de historicizar e de apresentar trajetórias de obras na linguagem. Pode passar, Caio, por favor? Aí estão algumas... Aí estão algumas referências. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Viva a ciência, viva a universidade. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação, fantástico. E a gente já vai continuar, vamos desenvolver mais pensamentos sobre ela em breve. E agora vamos para a próxima. A Clara Mourão Donnelly. Você tem algo para apresentar, Clara? Oi, tem sim, deixa eu colocar aqui. O título da obra dela é Cultura de Museus no Brasil, um estudo de sua gênese. Então eu vou contar o tempo também, e quando estiver quase acabando eu te aviso. Show. Tá? Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Ah, então show. Então, gente, bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Clara, eu sou mestranda do PPG-ACL da UFJF. Vim aqui dar uma voltinha online. Bom, essa minha comunicação, ela é mais um resumo, assim, de um artigo que eu escrevi, que é esse Cultura de Museus no Brasil, a gênese das instituições artísticas no país, que surgiu de uma necessidade minha, antes de eu partir para a minha dissertação, que a minha dissertação é analisar essa cultura de museus, mas de uma perspectiva contemporânea, eu senti a necessidade de entender como se deu essa gênese, mesmo que de uma forma panorâmica, da história das exposições no Brasil. E por que a história das exposições? Eu pesquiso a cultura de museus, o hábito do brasileiro de visitar museus, a partir de uma metodologia que é a história das exposições, que ela defende que é no momento em que o público entra em contato com a arte, é o momento definitivo, né, para essa obra. Então, a partir de uma análise historiográfica, é um momento importante, é um momento, né, enfim. E aí, esse panorama que eu fiz, ele vai da inauguração do primeiro museu no Brasil até a primeira Bienal de São Paulo, que depois eu vou pesquisar as bienais mais recentemente, e aí eu quis finalizar nesse marco, que é a primeira Bienal. Então, já começando a apresentação, o primeiro museu no Brasil foi o Museu Nacional, inaugurado em 1818 pelo Dom João VI, no Rio de Janeiro. Ele inicialmente tinha o nome de Museu Real, né, e depois veio a ser o Museu Nacional.
e pegou fogo em 2018, justamente quando estávamos comemorando o marco de 200 anos de museu no Brasil, né? Tivemos esse fatídico momento aí. Seguimos para a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, que teve sua inauguração em 1826, e teve a raiz na Missão Francesa. Então, quem veio para a Missão Francesa e continuou no Brasil, depois conseguiram inaugurar, que era, né, a ideia deles era inaugurar a primeira academia, e conseguiram, de fato, em 1826. Uma coisa interessante sobre a Academia Imperial de Belas Artes é que foi nela que teve a primeira exposição propriamente artística, né? Porque no Museu Nacional eram exposições, tinha obras de arte também, mas não era uma exposição de arte propriamente dita. Na Academia Imperial de Belas Artes é o primeiro lugar que a gente tem isso. Aí a gente segue para o Museu de Belas Artes. Peraí, que eu pulei um aqui. É porque não tem foto, gente, desculpa. Mas, enfim, aí seria o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, que foi inaugurado em 1938, e ele é considerado o primeiro museu de arte no Brasil. Mas, como a gente está fazendo, novamente, uma análise sobre exposições, né, não necessariamente de arte só, mas exposições, a gente tem como o primeiro museu, o Museu Nacional. Aí seguimos para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, aqui não é também a Pinacoteca, vou deixar um meio termo aqui. Mas seguimos para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que foi inaugurada em 1905, e é o primeiro museu de arte de São Paulo, que tinha como meta se igualar à capital, Rio de Janeiro, né? Então, eles tiveram essa ideia de criar uma pinacoteca, mas que por muito tempo funcionou dentro do Liceu de Artes e Ofícios, então não foi uma ideia que, de cara, gerou frutos bons aí. Mas uma coisa interessante que eu queria falar é que essa pesquisa ela analisa a relação do público com as instituições e a das instituições com o público, como essas instituições enxergam esse público. E até agora, no mapeamento 1905, com a Pinacoteca de São Paulo, todas as instituições tinham os seus esforços voltados para as elites monetárias e intelectuais que residiam no Brasil, tanto estrangeiras quanto nacionais. Mas os esforços eram para sanar os desejos dessa elite. Então, acaba que esses espaços ganham uma aura de inacessibilidade. Não se tem, no público geral, uma familiaridade com esses espaços. E aí, algumas dessas instituições atualmente têm se esforçado, né, para sanar esse afastamento que tem entre o público e as instituições. E a Pinacoteca é uma dessas que hoje em dia tem um setor educativo maravilhoso e um dos melhores do Brasil, e principalmente em questão de acessibilidade. Eles levantam uma bandeira muito boa nisso. Bom, e aí aqui chegamos finalmente... Não, vou colocar outra imagem, desculpa, eu tô meio confusa nesses slides. Mas, enfim, chegamos no momento Assis Chateaubriand, Titilo Matarazzo, né? Que eles... Foi um período pós-guerra, e eles viam esqueci a palavra, mas assim, viam o Brasil muito promissor, e eles queriam transformar, principalmente São Paulo, em uma metrópole. E eles viam esse desenvolvimento vindo a partir da educação e de levar o conhecimento para a força de trabalho, né? Então, com isso, eles resolveram formar grandes coleções de arte e abrir os próprios museus. O primeiro foi o Assis Chateaubriand, com o MASP, que foi inaugurado em 1947, com uma curadoria e a pinacoteca toda montada pelo Pietro Maria Bardi, que foi o diretor, enfim. E uma coisa muito interessante, essa imagem é o MASP no Diário dos Associados, que foi a primeira sede dele. E uma coisa interessante sobre o MASP e essa relação dele com o público era que ele tinha uma ideia de museu formador, né, vinda um pouco do MoMA, de Nova York, mas que ele também exibia obras de cultura local, arte indígena, cerâmica nordestina, objetos de design. Ele entendia a arte e o que deve ser exposto de uma forma mais ampla e não tanto academicista, né?
Enfim, seguimos então para o MAN de São Paulo, que também não tinha foto aqui, mas que é a primeira inauguração. Ai, gente, eu não sei como eu tô de tempo. Você ainda tem 3 minutos, tranquilo. Ah, tá, então tranquilo. E aí, o Titilo Matarazzo, ele inaugura primeiro o MAN de São Paulo, em 1948. O MAN de São Paulo, ele traz a ideia quase toda do MoMA de Nova York mesmo, a ideia do Museu Formador, enfim. Ele foi inaugurado na mesma sede do MASP, ficou lá até 1958, quando ele foi para o Parque Ibirapuera. E aí o MAN, de todo esse panorama que a gente fez até agora, foi o primeiro museu que realmente enxergava o público de uma outra forma. Ele tinha essa bandeira de transformar a sociedade pela arte e encarar a fruição artística não como algo sagrado, e sim como algo que deve ser alcançado pelo maior número de pessoas. Só que, por mais lindo que tudo seja, ainda fazia parte do plano do Titilo Matarazzo de modernizar São Paulo, e enfim, né? E aí chegamos ao final, que é a Bienal de São Paulo, que são essas duas fotos aqui. A primeira Bienal, em 1951, teve o total de 45 mil visitantes. Foi um sucesso. Se a ideia era atrair público, se a ideia era desmistificar, democratizar, a primeira Bienal foi bem sucedida, mas com algumas problemáticas, assim, né? Foi logo no segundo ano do MAN, o Titilo já quis fazer uma Bienal aos moldes da Bienal de Veneza, só que como ele era ambicioso, ele fez o prêmio maior ainda do que a Bienal de Veneza. E só que a questão que eu coloco aqui para esse sucesso, sim, conseguiram atrair muitas pessoas, mas como foi a qualidade dessa visitação, sabe? Muitas críticas foram colocadas sobre como o público chegou ao espaço do museu, só que estando lá não conseguiu fruir ou se sentir pertencente, ou, enfim, ter a linguagem mesmo, né, que deveria vir da educação básica, e não se sentiu, não teve uma qualidade de visitação. E aí entram os novos esforços das instituições, que é para melhorar a qualidade e não focar só na quantidade dessas visitações. É isso, não sei se passei um pouquinho, mas muito obrigada. Tranquilo. Muito obrigada pela sua apresentação. Fantástica, vamos fazer já já. Muito obrigada, claro. E agora vamos passar para a última apresentação dessa mesa, do Guilherme Moreira Santos, com o título Notas sobre a historicização da Minimal Art, a curadoria como escrita histórica. O Guilherme tem um slide que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Guilherme, quando você estiver pronto, você... O cronometrar aqui também, Brinda, para me controlar, sim, senão eu falo muito. Eu vou só compartilhar essa tela sua aqui, essa janela aqui. E me digam se vocês veem, porque eu não estou vendo. Sim. Aí, à medida que eu for passando o texto, eu te aviso, tá bom? Tá, ok, perfeito. Então, pode começar. Então, bom dia a todos, a todas. E também fico muito feliz de participar dessa mesa com colegas que eu já conhecia, há muito tempo não via, a Bianca e a Ana, e a Downy também agora conhecendo, então, prazer. Eu peço licença, então, para ler o texto, para também otimizar o tempo, né? Enfim, eu começo, então, com o slide. Pode passar, Frida? Obrigado. Em 1966, o curador trinitino-americano Kynaston McShine, aqui na imagem, à esquerda, recém-contratado para o cargo de diretor artístico do Jewish Museum de Nova York, juntar esforços para a abertura da icônica exposição Primary Structures, cujo grupo de obras tornou-se referência aos estudos acerca do processo de historicização da minimal art ao longo da segunda metade do século XX. Próximo slide, Frida, por favor. Nesta ocasião, McShine reuniu obras de artistas estadunidenses e britânicos,
buscando confrontar correntes de pensamento entre ambos os países. Logo na entrada da exposição, aqui com essas imagens, o público se deparava com duas obras cujo embate formal e conceitual delineava o tom da curadoria de McShane. Em um dos cantos do hall de entrada estava Free Ride, aqui à esquerda, de 1962, do estadunidense Tony Smith, uma estrutura tridimensional retilínea de metal entintado em preto, numa postura quase antropomórfica, notadamente simétrica e hierática, contrastando com a estrutura policromada, na fotografia à esquerda, né, à direita da fotografia à direita, com a estrutura policromada do britânico David Annesley, discípulo de Anthony Caro, que também tem uma foto, uma obra nessa exposição aí na fotografia à direita, uma espécie de fita de aço delicadamente posicionada entre duas barras de ferro assimétricas e vazadas. James Meyer, o historiador da arte James Meyer, nos lembra o interesse da crítica por essa justaposição estilística, cuja qual McShane desejava ressaltar em sua curadoria. Próximo slide. Obrigado. Nesse slide é possível observarmos a sala monumental de Primary Structures, organizada na Galeria 5 do edifício modernista que abrigava o Jewish Museum. Esta sala reuniu obras de grande escala de artistas como Robert Morris, Donald Judd, Robert Bladden e Robert Grosvenor. Aqui McShane deixa clara a construção de um caminho muito preciso em busca de um léxico visual que identificava no conjunto de obras dessa exposição. Nas primeiras salas, como a gente pôde ver no slide anterior, o público se deparava com estruturas tridimensionais em formas assimétricas, não tão primárias, como sugeria o nome da exposição, né, como as quais reunidas na Galeria 5 aqui. Neste espaço, o curador procurou estabelecer um diálogo entre diferentes tendências da abstração geométrica e espacial de Nova York, elegendo Transoxiana, de Grosvenor, esse V pendurado no teto, né, essa obra, essa grande estrutura pendurada no teto, Transoxiana, de Grosvenor, como a obra representante da corrente do Park Place. Park Place era uma região ali da galeria do Park Place, do Mark de Suvero, que também era um artista do expressionismo abstrato, dissidente do expressionismo abstrato, né? E então o McShane ele estabelece nucleações nesse momento em Nova York. Então, com Grosvenor tem a obra representante do Park Place e a estrutura de Bladden, que não está nessa imagem, a obra chamariz dessa exposição, né, como tributária dos conteúdos sublimes da escola dos conteúdos sublimes de Clifford Steele. É necessário destacarmos, portanto, que essa façanha de Kynaston McShane, embora muito bem sucedida e referencial à historicização da minimal art, não se constituiu em um esforço unívoco entre jovens curadores estadunidenses nesta mesma década. Anos antes da abertura de Primary Structures, exposições igualmente relevantes, porém menos conhecidas, se nos colocam como importantes elementos para pensarmos a construção de um cânon histórico do minimalismo, ainda na década de 1960. Próximo slide. Neste contexto, destacamos aqui a exposição New Work, Part 1, de 1963, organizada pela Green Gallery, em Nova York. O marchand estadunidense Richard Bellamy fundou a Green Gallery em 1960 com a promessa de, abre aspas, oferecer novas possibilidades à cena artística de Nova York, fecha aspas. E, de fato, este foi o caminho que percorreu. Como assinala James Meyer, a exposição Os Novos Realistas, né, The New Realists, que não tem um vínculo preciso e muito imediato com o nouveau realisme do Pierre Castagny, né, mas de fato fala um pouco da pop ali, a pop ainda sem nome nesse momento, né. Então, como assinala James Meyer, a exposição Os Novos Realistas, de 1962, da Green Gallery, em que foram apresentados ao público nova-iorquino Bob Rosenquist e Clay Oldenburg, viu uma crescente procura pelas obras desses artistas, comumente vinculados ao interesse emergente pela pop art. E não foi diferente com a exposição New Work, que vocês veem aqui nessa imagem. Nessa exposição, Dick Bellamy, como era conhecido o marchand, buscou apresentar obras de Robert Morris e Donald Judd, artistas que, segundo Meyer, se destacaram e prosperaram também
como debate público e mutuamente antagônico engendrado entre eles a partir dessas aproximações curatoriais. Judd e Morris permaneceram na história da Minimal como duas figuras díspares, porém não excludentes, afirmando a complexidade de posicionamentos dentro do movimento construído a contragosto dos artistas. Então, assim, muito embora Robert Morris e Donald Judd vocalmente eles se desentendiam, né, digamos que conceitualmente, né, havia um embate muito claro, muito preciso deles dois, eles escreviam textos, um atacando talvez a teoria do outro, mas esse embate, essa fissura, essa querela foi muito bem abraçada pelas exposições, né? Cada vez mais as exposições reforçavam esse embate entre esses dois artistas. Próximo slide. Além da mostra coletiva organizada pela Green Gallery, a exposição Black, White and Grey, de curadoria do estadunidense Sam Wagstaff Jr., inaugurada em 1964 no Wadsworth Atheneum, em Hartford, Connecticut, nos oferece a possibilidade de pensarmos a pavimentação de um vocabulário curatorial cada vez mais preciso acerca desses novos trabalhos. Em seu texto de apresentação, Wagstaff utiliza o termo minimal para referir-se não somente às obras, mas ao próprio procedimento de aproximação que ele, enquanto curador, né, empreende em seu exercício curatorial. Esse texto de apresentação contém essa palavra minimal, ele vai utilizar antes mesmo do Richard Wollheim, com o texto Minimal Art, né, de 1965, e que dá o nome ao próprio movimento. Bom, na ocasião dessa exposição, Dan Flavin apresentou sua primeira obra em que efetivamente utiliza luzes fluorescentes, A Diagonal of May 25, 1963. Né? É uma obra que carrega no próprio título, no próprio nome, a data de nascimento desse processo, né? desse processo que já vinha sendo desenvolvido pelo próprio Flavin, mas há um ponto de inflexão aqui na própria trajetória do artista. O critério de Wagstaff, né, do curador, para a escolha das obras, dizia respeito a uma austeridade formal e a uma economia cromática que buscava alimentar o argumento da simplicidade e disciplina. Eu estou finalizando, tá, Vrinda? Eu sei que eu tenho 1 minuto. Bom, próximo slide, o último slide. Por fim, mencionamos a primeira retrospectiva de Donald Judd em uma instituição museal estadunidense, aberta em 1968, no Whitney Museum, em Nova York, com curadoria de William C. Agee. Destacamos essa mostra, pois ela marca não apenas a consolidação do artista como figura expoente do movimento, mas também evidencia o processo mesmo de historicização da minimal art, calcado em exclusões e eleições estratégicas de seus heróis e vencedores. Cabe ressaltarmos que neste mesmo ano, o crítico de arte Gregory Badcock publicara o livro Minimal Art, A Critical Anthology, uma coletânea de ensaios e textos críticos publicados ao longo da década de 1960 a respeito das novas tendências da abstração geométrica estadunidense, reforçando o próprio conceito de minimal art cunhado por Richard Wollheim em 1965, né, no artigo homônimo, chancelando o nome do movimento, embora inicialmente utilizado de maneira pejorativa. Observando as particularidades dessas exposições, notamos a articulação de um processo paulattino de inscrição histórica da minimal art, ao longo da década de 1960, a partir de um mecanismo discursivo de reiteração das imagens e dos artistas por meio das curadorias. Identificamos, portanto, eu estou acabando, ok? Identificamos, portanto, a insistência por parte de jovens curadores estadunidenses na exibição constante de um novo léxico visual emergente associado às pesquisas e experimentações no campo da espacialidade e da tridimensionalidade. Essa nova paisagem no horizonte artístico estadunidense tomou forma ao longo dos anos 60, graças ao caráter disruptivo dessas obras veementemente trabalhado sob diversas perspectivas curatoriais. Deste modo, esta comunicação buscou apresentar importantes exposições e projetos curatoriais vinculados, apenas um recorte, né, da minha pesquisa também, a exibição de obras do movimento artístico que hoje conhecemos como minimal art, analisando a maneira pela qual essas curadorias, com seus expedientes teórico-metodológicos e suas especificidades discursivas, operacionalizaram o conceito de minimalismo em suas variadas acepções e sob diferentes perspectivas.
Nosso objetivo é contribuir ao amplo debate acerca da história da arte contemporânea como história da curadoria, a partir dessa breve reflexão sobre o processo de escrita histórica da mídia. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Parou de compartilhar, gente? Sim. Ok. Muito obrigada a todos e a todas da mesa. Eu gostaria agora de abrir para debate. Quem tem perguntas, por favor, pode fazer comentários e coloquem no chat ou levantem a mão e a gente começa. Marcos Vinícius, por favor. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero, primeiramente, agradecer a toda a equipe do Coma, a mediação, né? A gente sabe como que nos bastidores é uma correria e certamente que o trabalho de vocês já tem frutificado. Isso é muito, muito legal, né? Ver isso dentro do nosso departamento. Parabenizo aos comunicadores, comunicadoras de hoje. E a minha pergunta, talvez, né, por uma questão de proximidade de objeto de pesquisa, é para Clara. Interessante, Clara, que o meu trabalho, na verdade, é uma pesquisa voltada para como essas exposições migraram para o interior das escolas, né? Eu sou do campo da educação em artes visuais, então acabo tentando perceber essa articulação e essa visibilidade que esses trabalhos produzidos no interior das escolas acabam sendo, então, potencializados por entre diversas comunidades, enfim. E na verdade, é só uma curiosidade, assim, gostaria de saber, assim, se durante o seu percurso de investigação, se você conseguiu perceber certa relação, ou até, né, documental também, no que diz respeito às exposições internacionais, né, sobretudo ali de meados do século XIX, né, acho que a primeira exposição em Londres de 1851, ou 59, se eu não me engano, mas como que essas exposições elas acabaram por reforçar esse lugar político, né, dessa visibilidade das obras, e, ao mesmo tempo, como reforçar certas bandeiras, né, ou seja, nós estávamos falando aí de uma Europa industrial, né? Ou seja, como que também esse lugar da exposição legitimava essa política, né? E como que nós, enquanto contexto brasileiro, acabamos por herdar esse processo. Então, como que, não sei, né? Se em algum momento você se deparou com essas questões documentais mesmo, né? Ou seja, bom, a gente está exportando, sim, o modelo a partir desse lugar, né, das exposições internacionais, enfim, porque me parece que é uma questão ainda muito latente, né, e aí, assim, claro que, na minha visão, pensando isso como um lugar que vem da escola, né, isso é muito claro, né, sei lá, a gente acabou herdando até o mobiliário, a forma como essa construção da sala de aula foi concebida graças também a essas exposições internacionais, né, que, para além das obras de arte, havia, né, enfim, meio que aquela feira de ciências em larga escala, digamos assim, né? Mas eu queria, assim, saber, assim, desse seu viés, assim, como que você traz isso e talvez como que essas exposições internacionais aparecem no seu trabalho ou não, né? Talvez você está em outro momento também. Acho que é por aí. Obrigada. Bom, nossa, muito legal o seu trabalho. Amei tudo que envolve educação, escola. Eu amo. Bom, enfim, das exposições internacionais propriamente ditas, não tem nenhuma relação, mas do modelo expográfico e museal europeu, completamente. Até as construções, quando você vê, né, as construções que eu passei aqui nos slides, eu coloco essas fotos nos slides, eles não têm tanta necessidade com a comunicação, mas eu gosto para colocar justamente por causa dessa questão, que a gente vê na arquitetura como que são completamente trazidos. O modelo, ele veio especificamente para agradar uma elite estrangeira que vivia aqui. Então, a ideia era aplicar um modelo igual para que eles se sentissem na Europa, podendo, só que visitando os museus aqui. E aí, assim, né, não tinha como dar outra. Se o museu veio para o Brasil, sei lá, 100 anos de existência dele no Brasil,
o objetivo dele, a intencionalidade dele era para essas elites, e ainda é, hoje em dia, sejamos francos, né? Mas mais para a elite intelectual, não tem como o resultado ser outro. A gente está completamente não defasado, mas assim, misturado, contaminado, digamos assim, pela Europa. Então, é isso. Espero que tenha sido clara. Maravilhoso, Clara. Muito obrigada pela sua resposta. Alguém tem mais perguntas por enquanto? Quem quer fazer mais comentários? Eu quero, assim, se eu posso. Não, mas o Alisson... O Alisson falou. Depois eu coloco aqui na fila. Olá, tudo bem? Uma pergunta para o Guilherme. Oi, amigo, tudo bem? Eu fiquei curioso vendo a sua apresentação, se você percebe alguma relação entre o minimal art nos Estados Unidos com o concretismo e o neoconcretismo no Brasil. Querido, obrigado pela pergunta. Eu estou com a mão levantada. Não, estou com a mão levantada mesmo. Enfim, como parte dessa pesquisa, eu não discuto isso muito propriamente a partir desse recorte que eu fiz, né, para o COMA, enfim, um recorte da pesquisa em andamento no doutorado, que também já foi iniciada no mestrado, mas sim, tem um diálogo, tem um atravessamento, na verdade tem muito mais um embate que no final na verdade no início da década de 2000, né, em 2001, o Paulo Herkenhoff vai escrever um texto chamado Divergent Parallels, em que ele então vai identificar a partir da coleção da Patrícia Phelps de Cisneros, né, é um texto que ele escreve para esse catálogo, né, da coleção, e ele vai fazer uma série de paralelos, ele vai traçar uma série de paralelos divergentes, obviamente, né, como está no título, para pensar esse estudo comparativo da minimal e do neoconcretismo, muito mais do que o concretismo. E a discussão que eu fiz, que eu trouxe e que eu venho trazendo aqui no doutorado é sobre digamos que essa dimensão da recepção crítica da minimal no Brasil, né, para pensar então esses trânsitos entre Brasil e Estados Unidos a partir desse movimento, né, como que ele é recebido aqui quando ele vem pela primeira vez em 1965, como que a crítica o recebe, como que ele é tido aqui no momento em que a gente há uma espécie de reverberação ali em 1965, né, a gente há uma espécie de reverberação do neoconcreto, né, de 59, do movimento neoconcreto de 59. Então, o Brasil ainda está lidando com as questões do neoconcretismo, ele que não fez parte do grupo, mas que está produzindo imensamente, tem exposições também, tem obras também na Bienal de 65, então tem um embate ali muito preciso, mas que só vai ser discutido a partir da década de 90 e do início dos anos 2000, mais propriamente com o Paulo Herkenhoff, mas é uma questão que eu tenho trabalhado, que eu tenho discutido, e há, assim, essa dimensão dessa aproximação e a partir de um trânsito, né, da ideia de trânsito, e não necessariamente de contaminação, né, mas de um trânsito que aconteceu e que eu estou investigando ainda. Mas obrigado pela pergunta, meu querido. Obrigada, Guilherme, pela sua resposta. Você tem uma pergunta, então pode fazer. Eu tenho uma pergunta para a Bianca, e que trabalho, Bianca, obrigado por compartilhar. Enfim, você falou que o artista, na verdade, que o subjeto, né, o team, ele não considera ser uma performance, né, o que ele faz. Eu fiquei pensando, então, a partir dessa fala, eu não sei se você comenta isso no seu texto, em algum momento, mas em que medida, ou de que maneira o artista, né, o que produziu essa obra, ele entende essa recusa do time em pensar numa performance, um subjeto performático, digamos assim, dele. Essa foi minha dúvida.
Obrigada, Guilherme. Realmente é uma das muitas perguntas que aparecem, né? Quer dizer, é um trabalho super instigante, né? E eu não tenho exatamente a posição do Windelvoye sobre esse posicionamento do Tim. O que eu sei é que o Windelvoye, sim, se inspirou em performance para poder fazer a obra Tim. Né? Então, ele declara em entrevistas que um dos trabalhos, né, que ele usou para se inspirar para fazer o Tim foi aquele trabalho do Singing Sculpture, do Gilbert and George, né, que o Gilbert and George apresentavam, né, desde os anos 60. Né? Para quem não conhece, é um trabalho feito, né, por dois homens, um é italiano, o outro é britânico, e eles, no final dos anos 60, eles se vestiam de terno, pintavam o rosto de bronze, e eles ficavam ou no meio da rua, ou em galerias e museus, parados numa posição como se eles estivessem cantando, como se eles fossem uma dupla de cantores, mas parados, né? Muito parecido com o que hoje a gente vê andando pelas ruas de grandes cidades, né? Pessoas vestidas como estátuas vivas, né? Então, eles fizeram isso como performance, né? E interessante também a gente mencionar que esse museu da Tasmânia, o Mona, que recebeu já 3 ou 4 vezes o Tim Steiner lá, né, para a apresentação da obra Tim, eles fizeram também uma individual bem grande do Gilbert and George, né? Então, é interessante ver esse diálogo, né, entre obras de diferentes tempos, né, criadores de diferentes tempos. Então, sim, o Windelvoye tem consciência de que se trata de uma performance, ou de que existe uma performance em ativação no momento em que a obra entra em apresentação. Né? Então, é isso que me inquieta mais na posição do Tim. É o Tim falar, não, eu não sou performador, eu não estou fazendo performance. Quando a gente sabe que na história da performance existem vários casos de performances que são justamente de pessoas que ficam paradas. Né? Então, precisaria ouvir um pouco mais, mas o Tim dá poucas entrevistas. Né? Então, das entrevistas que eu consegui captar, só tem esse posicionamento muito forte de eu não sou performance, eu estou aqui só para apresentar a obra do Windelvoye. Eu só carrego a obra do Windelvoye. Ela não existiria por causa de mim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele coloca isso assim peremptoriamente. Tem até um videozinho de 3 minutos, eu vou mandar o link aqui no chat. Ele está em inglês, por isso que eu não exibi, né, com legenda em inglês. Mas ele coloca isso, né? O vídeo é do Mona, né? Desse Museu da Tasmânia, e o Tim fala nesse vídeo, né? E ele fala exatamente isso que eu coloquei. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui só mostrando a obra, eu faço yoga, eu faço meditação, eu faço tudo para o meu corpo estar forte para eu estar aqui mostrando a obra. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então é muito divertido. Muito obrigada, Bianca, pela sua resposta. Fantástico isso dele se recusar a ser parte da obra, sendo que ele é a própria obra. Isso em si já traz muitas questões. O professor Emerson Dionísio levantou a mão, pode falar. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu não sei se tem mais alguém querendo fazer questão. Eu deixo meus cumprimentos para a mesa. Eu vou fazer só uma pergunta geral. Vocês fiquem à vontade para responder. Eu percebi que todas, né, trabalham com fotografia, né? Lidam com a fotografia no nível metodológico. Então, minha pergunta é mais para a questão metodológica, já cumprimentando a Clara e a orientadora dela. Eu queria entender como que vocês se aproximam, né? Tanto na condição da performance, quanto na condição da aproximação de uma obra, ou aproximação da exposição, que é o caso de Guilherme e Clara. Como vocês, eu vou usar uma palavra, vocês podem me desmentir, desconfiam da fotografia? Não sei quem começa, mas eu posso começar, eu posso iniciar. Não sei se a Ana quer falar, Ana Paula. Eu tô aqui escutando, você pode falar, depois de você eu falo. Não tem problema. Então, no meu caso, assim, essas questões o próprio processo de historicização da minimal art, de historicização de um movimento, de um grupo de obras, de
envolve eleições, envolve exclusões, né? E a fotografia também funciona como esse dispositivo, digamos assim, de pensar e de escrever essa história, né? Então, obviamente, há uma desconfiança, eu concordo com essa palavra, uma desconfiança também, não há uma aceitação, uma crítica ou cega desse processo de pensar as fotografias dessas exposições, no meu caso, né? Mas sim pensando também que o próprio processo de escolher essas imagens, e das imagens que foram tiradas e feitas, né, sobre essas exposições, revelam também a escrita que é feita no meu caso, do movimento da Miriam. Então, há uma desconfiança também, e certamente é uma provocação, né, Dionísio? É uma provocação para a gente pensar também como a gente usa essas imagens no trabalho e na nossa pesquisa. Obrigado pela pergunta. Bom, vocês me escutam bem? Sim, né? Obrigada, professor Dionísio, pela pergunta. Eu vejo as imagens dentro desse lugar da produção de sentido sobre a performance, sobretudo por uma questão de enquadramento, assim, da gente reconhecer esse enquadramento e de que, de alguma forma, são essas imagens que produzem, são parte de uma circulação desses trabalhos, né? E eu não sei se é bem uma resposta que eu vou dar, evidentemente que eu desconfio dessas imagens, mas o que mais me interessa talvez seja como a gente reelabora, né, esses sentidos a partir dessas imagens, garantindo que, ao meu ver, que elas não vão dar conta de abordar um contexto original, mas sim de suscitar e propor contextos originais, né, e que está dentro de uma perspectiva de originalidade de um trabalho, né, então eu fico pensando sobre isso, e fico pensando também no aspecto de agenciamento, né, não só nós como doutoras, doutores, doutorandos, doutores, pesquisadores, né, na teoria da arte, na história da arte, olhando para essas imagens, mas como essa imagem também tem uma agência, né, como ela também agencia, de alguma forma, reflexões sobre essas obras, né, então eu penso assim. É isso, muito obrigada. Vou eu. Bom, as imagens, para mim, assim, eu gostei muito dessa sua pergunta, e eu estou pensando até se eu chego a confiar nas imagens em algum momento, ou né, se tem espaço para desconfiança, ou se eu chego a confiar. Porque na minha pesquisa eu vou utilizar imagens que vão ser ou as imagens das exposições ou a imagem do público com a exposição. E essa imagem do público, igual as que eu coloquei, são imagens da imprensa. Foi o jornal que tirou para fazer uma matéria do monte de gente que tinha na exposição. Então, assim, o material de imagem, de fotografia que eu trabalho já é um material completamente sensacionalista, já chega para mim cheio de impressões e para onde ele quer designar. Então, eu acho que na minha pesquisa, eu não tenho a imagem como um dado, né? Eu chego a usar ela mais de forma ilustrativa para a gente tentar pôr na cabeça, visualizar, enfim, às vezes facilitar uma questão mais pedagógica do que de pesquisa mesmo. Eu não me lembro se a pergunta foi para mim também, mas já que eu entrei na conversa, vamos lá. A questão da imagem, no caso específico da obra Tim, é algo que tem me inquietado muito e que eu ainda devo escrever em outro artigo sobre isso. Por quê? Porque eu fico pensando se, na verdade, o subjetivo não é a imagem, né? Porque o Tim, quando ele se apresenta ali sentado, ele é uma imagem tridimensional, porque ninguém pode tocá-lo. Tem gente que toca, né? Mas, assim, teoricamente não é para ser tocado, né? E então, se vocês virem, né, quer dizer, algumas das fotos que são divulgadas e até mesmo o momento em que ele ficou em apresentação durante a quarentena do coronavírus, algumas das fotos, a iluminação inclusive corta a cabeça dele.
Ou seja, expositivamente, ele é uma imagem. Né? Embora você saiba que ele está uma pessoa, embora, né, quer dizer, nos momentos em que ele, né, dá entrevistas e tal, você se dê conta de que é uma pessoa, mas existe um caráter de imagem ali. Então, eu ainda estou nesse estudo de pensar até que ponto imagem, subjeto e pessoa contribuem ou se contrapõem nessa história. Então, eu estou, né, pegando, em vez de falar da fotografia, eu estou falando de imagem propriamente, né? E aí, pensando na fotografia e no vídeo como demonstrações desse caráter imagético da obra. Muito obrigada, Bianca, pela sua resposta. Obrigada a todos pela resposta também. Alguém mais tem perguntas por agora? Se ninguém tiver, Vrinda, eu tenho um comentário bastante ácido. Se alguém gosta de comentários ácidos. Não, quero deixar os parabéns a vocês pelo Coma, pela organização. Fico muito feliz em ver o trabalho e a mesa, o arranjo da mesa, muito feliz também. Mas aí é mais para a pergunta anterior do Marcos, né? Aí é uma coisa para conversar com o Marcos depois, eu não sei se eu vou conseguir ouvi-lo em outro momento, mas as exposições de arte não começam no Brasil em museus. Elas não começam dentro das instituições museológicas, né? Nós que estudamos história das exposições sabemos disso. Os museus são tardios e eles não... As escolas chegam primeiro, né? Então, só uma desconfiança para você ter na sua pesquisa, e talvez o que o Marcos queira ter colocado é que o modelo atual nas escolas sim parta dos museus, mas historicamente é o contrário, são os museus que aprendem com as bibliotecas públicas, com as escolas, com a academia. A academia é uma escola, né? Então, só para a gente inverter, a escola tem preferência na construção do modelo expositivo no Brasil, não o museu. Tá bom? Só Mas, infelizmente, eu não sei se eu vou poder te ouvir, querido. Lamento, assim, porque tá meio confuso o dia. Mas parabéns para todas. Obrigada pelo seu comentário. Caio, eu não sei se a gente tem mais tempo, porque tecnicamente no cronograma agora finalizaria. Só deixa eu conferir aqui. A gente está finalizando agora. Uhum. E é isso, assim, eu vou parar a gravação aqui, mas se vocês quiserem continuar mais um momentinho, sintam-se à vontade, porque as mesas só vão retornar às 2. Tá? Para que todo mundo possa ir almoçar, comer, tomar uma água, descansar. Principalmente eu, que vou estar seguindo ali. Mas é isso. Certo. Então, eu agradeço todas as apresentações e todos que estão presentes, que ficaram até o fim, que fizeram perguntas. Muito obrigada pelas colocações de todos, de todas, por essa mesa fantástica. Ficou incrível, as discussões são maravilhosas. A gente continua daqui a pouco e retornamos às 2 com a próxima mesa. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado. Obrigado, Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Vê-las, Bianca e Ana. Muito bom vê-las e estar na mesa com Saudades. Fiquem bem, se cuidem. Gente, só eu fiquei prometendo o vídeo e eu tô sem a janelinha do chat. Eu queria rapidinho compartilhar a minha tela só para quem quiser anotar, que eu tô com o vídeo aberto aqui. Então, por favor. Se vocês quiserem, o vídeo é esse daqui, se chama Skin in the Game, tá? E está publicado no YouTube do Mona, Museum of Old and New Art, tá? Obrigado, querida. E aqui é a URL. Só para não deixar vocês na vontade, que eu tinha prometido, mas eu tô com algum problema aqui que a janela de chat não aparece para mim. Obrigada, Bianca. Ah, obrigada, até logo. Até logo, gente. Tchau, tchau.
E parabéns aí pela organização, viu, gente? Parabéns, está maravilhoso o evento todo.